presidente. Mas ele é culpado? Não. Não só ele é culpado, todos são culpados. Não é verdade? E nós, começando por nós, porque nós que votamos neles e botamos eles lá. Entendeu, gente? Se entrar lá um homem de Deus, igreja, é luta. Não, não é? Se entrar lá um homem de Deus, é luta, porque é mais contra do que a favor. Não é verdade? É luta. Eles inventam leis para favorecer a eles mesmos, entendeu? A eles mesmos. Querer impor em nós, né? Mas eles não cumprem a lei. Nós cumprimos, eles não. Não é verdade, gente? E só tem uma coisa, uma única coisa que eu e você devemos fazer nessa terra, é nos apegarmos a quem? A Deus somente. Amém, igreja? A Deus. Não dá para confiar em médicos. É verdade? Dá para confiar em médico? Não dá. Não dá para confiar em governante, presidente, em amigos e amigas que dizem amigos e amigas. Não dá para confiar. É verdade? Não dá. Tem que confiar somente em Deus. Porque Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Não é verdade? Deus quer que venhamos somente confiar nele e seguir em frente, igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. E essa passagem aqui que fala em Lucas 10:38, Deus quer isso da sua igreja hoje. Deus quer que a igreja faça como Marta fez. Hospede ele na sua casa. Sabia disso, igreja? Hospede ele na sua casa. Não somente casa física, mas do coração. Amém? Porque temos que hospedar o Filho de Deus em nosso coração, para nós não se entristecer com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Sabia disso, igreja? Nós temos que hospedar o Filho de Deus e nos apegarmos mais a Ele no momento que está sendo difícil, de desemprego aí, fechando tudo os comércios, fechando as fábricas, as lojas. Nós temos que se apegar a Ele, não é a homens, não é verdade? Não é a governante que promete e não cumpre o que promete, não é verdade, gente? Eles estão prometendo que estão cumprindo, então não. Nem um terço do que eles falaram na campanha aí, não é verdade? Os prefeitos também, infelizmente. Aí muitos acham que a esperança é o que eles estão prometendo aí, que é o quê? Você sabe o que é? A vacina. É ou não é verdade? Muitos estão colocando o coraçãozinho aonde? Na vacina. Não é verdade? Não. O coração, a casa tem que ser colocada onde? Em Deus. Porque Deus está acima da vacina. É ou não é verdade? Deus está acima dos médicos, está acima dos governantes, está acima dos prefeitos. Está ou não está, igreja? Está. Está acima do desemprego. Está ou não está? Está. É só você crer. É só eu e você crer. Amém, igreja? Glória a Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Indo eles quem? Jesus e seus discípulos. E certa mulher chamada Marta fez o que com eles, igreja? Hospedou eles. É assim que eu e você temos que fazer hoje, nessa noite. Sair daqui levando quem para casa? Jesus. Saindo daqui levando o que para casa? O conhecimento de Jesus, a sabedoria. Amém, igreja? A direção. Não é verdade? Sair daqui na casa de Deus para a sua casa crendo
somente em quem, igreja? Em Deus, não é verdade? Que Deus pode o quê? Todas as coisas. Foi para isso que Ele amou o mundo, né? E Deus deu quem a nosso favor? Ele deu quem por nós? Seu Filho, né? Seu Filho, igreja. Para que no seu Filho, eu e você possamos fazer o quê? Crer, não é verdade? Tudo que pedir no nome do Filho de Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou obter, não é verdade, igreja? Eu vou obter. O que é isso? Obter a resposta daquilo que eu pedi para Deus. Amém? Glória a Deus. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que hospedá-lo dentro do meu coração, não é verdade? Eu tenho que hospedar e não se preocupar com o quê? Com nada, né? Ficar calmo, paciente. Mas o inimigo, ele é astuto, né, igreja? O inimigo, ele é astuto. Ele quer tirar o que de você? A sua paciência, não é verdade? É. Levantando esse, aquele outro, não é verdade? Com palavras, com atitudes, né? Para tirar a tua paciência, para fazer você pecar, né? Chamar nome, né? Até o inimigo, ele usa até uma criança, igreja, um filho. Você sabia que tem chumirim? Que usa as crianças para ser desobediente com os pais? Você sabia que tem? Tem. Quem trabalha em centro de urbano de macumba, ele sabe que tem. Deus sabe que tem. Mas o que você tem que fazer para com os teus filhos, com os teus netos? Ter paz, não é? Ter paciência com eles. De vez de chamar nome, de vez de murmurar, de blasfemar, de vez de espancar, você vai fazer o que? Repreender. Não é verdade? Com a autoridade que Deus te deu. Não foi dado o nome de quem? Do Filho de Deus? Toda a autoridade no céu e na terra, não foi dado? Então, com a autoridade que Deus te deu, você repreende quem? Satanás e seus demônios. Não é verdade? Você ora